Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta para nós onde está Jesus. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Jesus está nos povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus pergunta aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta para os discípulos o que o povo diz a meu respeito, o que o povo diz sobre mim, quem os homens pensam que eu sou. E eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Amados e amadas de Deus, o povo coloca Jesus na perspectiva dos grandes profetas. O povo pensa que Jesus é um dos antigos profetas, ou até João Batista. O povo, amados e amadas de Deus, tem como paradigma para ler o evento Jesus os profetas. Por isso pensam ser Jesus um profeta. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. E Jesus continua: "E vós quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Amados e amadas de Deus, agora Jesus pergunta para os discípulos: "Vocês que estão comigo, vocês que vão pelas ruas da Palestina comigo, quem eu sou para vocês? E vós, quem dizeis que eu sou?" E Pedro responde: "Tu és um Messias." Pedro responde, amados e amadas de Deus, que Jesus é o esperado, que Jesus é aquele que o Antigo Testamento falava, que Jesus é aquele que os profetas profetizaram, que Jesus é um Messias. O Israel do tempo de Jesus esperava um Messias, esperava alguém que viesse da parte de Deus. Jesus é esse personagem, Jesus é o Messias. E o que faz Jesus então? Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Amados e amadas de Deus, Jesus proíbe que os discípulos falem para os outros a seu respeito. E continua o Evangelho. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra sim que ele é o Messias, mas ele é o Messias sofredor, ele é o Messias servo, ele é o Messias que deve ir a Jerusalém,
deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Amados e amadas de Deus, é o mistério da sua morte, o mistério da sua ressurreição. Sim, Jesus é o Messias, mas é o Messias servo, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, que deve ir a Jerusalém, que deve morrer, que deve ressuscitar. Diz o Evangelho, e dizia isso abertamente. Qual é a atitude de Pedro? Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amados e amadas de Deus, Jesus no fundo diz para Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Quem é Satanás? Satanás é aquele que tira o homem do caminho de Deus. Pedro não querendo que Jesus morra, Pedro não querendo que Jesus assuma o caminho do serviço, está fazendo o papel de Satanás, está querendo tirar Jesus do caminho de Deus. E diz para Pedro: tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Quer dizer, você não tem o olhar de Deus, mas sim o olhar dos homens. Você não tem os pensamentos de Deus, mas sim os pensamentos dos homens. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude também a respondermos hoje a pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Eu creio verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou para me salvar. A minha vida é verdadeiramente um caminho de seguimento de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.